Boa tarde, cooperado, boa tarde, produtor, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Voltamos a falar ao vivo aqui do estúdio exclusivo do Sicoob São Paulo, na AgriShow 2023. E aqui, uma presença especial no nosso estúdio, a autoridade máxima do município, prefeito Duarte Nogueira. Prefeito, um prazer revê-lo e muito obrigado pelo convite de estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço, Zé Vantini, alegria revê-lo, né, nessa oportunidade dentro do recinto da AgriShow, aqui no coração do cooperativismo, e ao mesmo tempo poder falar um pouco sobre a impressão que a gente está tendo dessa edição, né, de 2023, a 28ª edição. Com certeza, na minha opinião, a avaliação desse segundo dia e meio, já nesse terceiro dia de feira, deverá ser a maior de todas, tanto em público quanto em faturamento, e muitas novidades que esta edição trouxe, incorporando algumas coisas que a gente não acompanhava nas edições anteriores. E aproveitar para parabenizar, né, o sistema cooperativo por ter aproveitado essa questão da divulgação via as plataformas de comunicação para fazer levar não só aos cooperados e aos interessados sobre o sistema, mas também sobre as coisas virtuosas que o setor cooperativista e aquilo que envolve o setor da produção do agronegócio nacional tem sido potencialmente aproveitado para poder melhorar a renda dos seus associados e enfrentar, às vezes, dificuldades econômicas, custos financeiros mais elevados, e o sistema cooperativo torna o ambiente menos injusto, aliás, torna o ambiente mais justo, né? Que é o que eu acho importante para uma sociedade igualitária, onde a gente trabalhe sempre para reduzir as distâncias sociais, principalmente quando envolve atividades de produção. Então, muito obrigado pelo convite e fico feliz de poder estar aqui. A gente que agradece, prefeito. Bom, como o senhor disse, né, 28ª edição da feira, em 30 anos, o senhor como prefeito, né, muitos anos aí também à frente da prefeitura, durante a realização da AgriShow, gostaria que o senhor falasse já da importância, que o senhor sabe muito bem, da importância da AgriShow para a cidade de Ribeirão Preto, a importância econômica, do turismo, dos negócios. Bom, Vantini, a primeira AgriShow, ela aconteceu pioneiramente em 1984. E, por incrível que pareça, eu estive presente em todas as edições, inclusive nessa, que é a 28ª edição. Se nós não tivéssemos tido a pandemia nos anos de 2020 e 2021, essa seria a 30ª AgriShow. Então, nós estaríamos completando 3 décadas ininterruptas se não tivesse sido o problema da pandemia. A primeira AgriShow, ela aconteceu no início de maio. Vocês se lembram que o Ayrton Senna faleceu no dia 1º de maio de 1994, e a AgriShow estava acontecendo na sua primeira edição, quando estava chegando o corpo do Ayrton Senna e aquela comoção nacional. Então já houve ali um problema de comoção nacional no meio do início da primeira feira. Na segunda, do ano de 95, houve problemas de desarranjos na parte financeira, o custo foi muito grande, o pessoal teve um prejuízo enorme, mas depois todos esses problemas foram sanados, e a partir da terceira edição, ela foi crescendo cada vez mais. E ela cresceu junto com esse enorme e gigante crescimento do agronegócio nacional. Se você for comparar as áreas plantadas ou as quantidades em milhões de toneladas colhidas de grãos, de cana-de-açúcar, de café, de suco de laranja, enfim, de todas as frutas, de todos os produtos, até parte de florestas plantadas, o Brasil cresceu relativamente muito pouco em termos de área plantada e um salto exponencial na produção. Fruto do quê? Da ciência, da pesquisa, da tecnologia, que vai embutida desde a semente, por serem sementes de variedades mais resistentes à seca, menos exigentes a determinados fertilizantes, mais resistentes a algumas pragas e doenças, tudo isso com a tecnologia embutida, embarcada nessa semente. E isso aconteceu nos defensivos, aconteceu também nos fertilizantes, nas máquinas principalmente. Hoje você
roda aqui, você vê, além da dimensão dos equipamentos, todos eles têm uma sofisticação tecnológica muito grande. As máquinas se interligam entre si, a tal da internet das coisas, o uso da conectividade 5G, para ganhar produtividade, eficiência e reduzir custo de produção. E o que isso fez ao longo desses últimos 20 anos? Fez com que o saldo da balança comercial do agronegócio brasileiro saltasse de 24 bilhões de dólares para 163 bilhões de dólares num período de pouco mais do que 20 anos. Multiplicou por 8 vezes só a nossa exportação. Desse período para cá, nesses 20 anos, o Brasil passou os Estados Unidos em produção de soja, é o maior produtor mundial e exportador de soja, um dos grandes players do milho. Café continua sendo o maior produtor, o maior exportador do mundo. É o maior produtor de suco de laranja, e os pomares de São Paulo entram com uma parcela fantástica nisso. Só para você ter uma ideia, de cada 10 copos de suco de laranja que você toma em qualquer lugar do mundo, metade vem dos pomares de São Paulo. Então, essa força que ainda tem um enorme potencial em terras ainda não cultivadas, que são terras já antropizadas, com pastagens de baixa produtividade, tem um potencial enorme para você verticalizar em termos de produção agrícola, a agricultura brasileira. Perfeito. E Ribeirão, que tem essa vocação agro, né, como muitas cidades da região, AgriShow, todas essas edições aqui, tem essa importância econômica e turística, né, para o município. Sim, o turismo em Ribeirão Preto ele está ligado muito ao que o agronegócio atrai, que são os eventos e o turismo de negócios, que na verdade a AgriShow é um dos maiores deles, né? Então, eu acho que essa característica da cidade, por ser eminentemente e essencialmente prestadora de serviços, de toda a nossa economia local, 82% vem da prestação de serviços e do comércio. 17% da indústria e a agroindústria envolvida. E 1% só do produto primário. Não que seja pouco ou pequeno, mas a relativa participação desses outros dois segmentos do secundário e do terciário tornam essa dinâmica econômica com essa diversidade. Então eu acho que isso tem muito a ver com os saltos tecnológicos que a agricultura realizou nesses últimos 30 anos. Primeiro, com o advento do plantio direto. Hoje você não tem mais praticamente o plantio em terra nua. Tudo você planta em cima da palha por uma questão de eficiência, manutenção do potencial hídrico do solo. Você não descaracteriza a questão granulométrica desse manancial de terra e ganha em termos de qualidades químicas e físicas para você poder ter mais fertilidade. Então esse foi o primeiro salto em tecnologia, foi o plantio direto. O segundo foi a segunda safra, né? Hoje o Brasil, de tudo que o Brasil produz de milho, 2/3 vem da segunda safra, que é a antiga safrinha, que não é mais safrinha, agora é safrona, né? Ela é o dobro da primeira, né? E hoje o novo salto tecnológico é o ILPF, ou seja, a integração lavoura, pecuária e floresta, que é um sistema de integração entre a agricultura, a pecuária e a atividade extrativa florestal, que pode ser tanto exploração de seringueira, a exploração da madeira para papel e celulose, entre outras culturas. Hoje você consegue plantar milho em cima da soqueira ou da cana-planta, que é a cana de primeiro corte. Por quê? Porque o milho cresce mais rápido, você consegue ter uma safra de milho, e em seguida vem a cana e depois em seguida você vai colher a cana. Então são aspectos assim tão disruptivos do ponto de vista da produção que fazem da nossa região a capital nacional do agronegócio. E não é só cana-de-açúcar, né? A cana, como uma gramínea, precisa ter a sua rotação de cultura. E a gente é grande produtor de soja. A região de Ribeirão Preto é a maior produtora de amendoim do mundo. Suco de laranja, pecuária de intensividade através dos confinamentos, então usa a questão do milho, a torta de outros produtos vegetais.
e muitas máquinas, né, que são produzidas aqui para produzir outras máquinas, como é a questão industrial do setor sucroenergético de Sertãozinho. Aqui na beira da Anhanguera você tem equipamentos como variedades de sementes que são produzidas com sementes básicas, que são as sementes que vão ser colocadas na mão dos agricultores. Você tem equipamentos de beneficiamento de algodão, aqui em Guará, Abusa, que vai exportada para um dos maiores produtores de algodão do mundo, que são os Estados Unidos, né? O primeiro produtor mundial do mundo de algodão é a China, depois a Índia, depois os Estados Unidos, depois o Brasil, depois o Paquistão. E essas máquinas vão para esses maiores produtores mundiais, máquinas da região de Ribeirão Preto. Interessante, prefeito. Bom, o senhor fala com conhecimento de causa, né? Porque o senhor tem origem também no agro, né? Pela família, pelo pai do senhor, né? Também ao cooperativismo, né? O senhor tem essa relação e estamos aqui no Cicobi São Paulo, que representa 14 cooperativas, né? O Cicobi São Paulo. Então eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre a questão, a importância do cooperativismo para a economia e para os municípios. O cooperativismo surgiu durante a Revolução Industrial na Inglaterra, especificamente num condado chamado Rochdale, aonde aqueles trabalhadores naquelas máquinas de tear, os tecelões, estavam sendo explorados pelos donos do capital, pelos donos da indústria. E eles resolveram se associar para realizar o seu próprio processo produtivo. E daí surgiu o cooperativismo na Inglaterra no século XVIII. E de lá para cá ele veio se dividindo em vários ramos. Hoje nós temos no Brasil alguma coisa como 12 milhões de pessoas, direto ou indiretamente, envolvidas no sistema cooperativista em todos os seus ramos. Até no cooperativismo de crédito, medicina, parte de trabalho e tantos dezenas de ramos do cooperativismo. Então eu acho que essa essência ela está diretamente ligada dentro de um processo de maior justiça social. O meu pai, na década de 70, que era médico e foi prefeito aqui da cidade por 2 oportunidades, na década de 70, depois na década de 60, depois na década de 70, comecinho de 80, ele foi médico e um dos fundadores da Unimed, que é uma cooperativa médica de Ribeirão Preto, né? Eu sou, enfim, associado também do Cicobi. E, então, eu acho que esse envolvimento com o sistema cooperativista, e que eu tive a oportunidade de trabalhar mais intensamente quando eu fui deputado estadual, na frente da Assembleia Legislativa do Cooperativismo e depois na Câmara Federal, tanto na frente parlamentar agropecuária como na frente do cooperativismo. Eu lembro quando eu cheguei na Câmara Federal em 2007, o presidente era o deputado federal Dacir Zonta, de Santa Catarina, que nem é mais deputado, mas era um grande e fervoroso defensor do cooperativismo. Então, eu acho que nem só pelo aspecto da representatividade política, mas por acreditar em que o sistema é positivo para o Brasil, é bom para as pessoas que a ele se associam e que tornam, de fato, a vida melhor para milhões de pessoas, como eu acabei aqui de citar. Perfeito. Bom, prefeito, na AgriShow, então, o senhor conhece, como o senhor disse, desde o início, né? Mas todo ano sempre tem alguma coisa nova, alguma novidade tecnológica. O senhor já passeou aí pelos estandes, pelas empresas, algo que chamou a atenção do senhor? Muita novidade tecnológica, tanto na parte de equipamentos e máquinas, né, que a cada ano você percebe que a janela de salto tecnológico, que antes demorava 15 anos para você ter novos equipamentos para substituir os obsoletos, agora pulou de 10, reduziu para 8. Hoje o salto tecnológico está entre 4 e 3 anos, as máquinas precisam ser substituídas, porque aquelas de 3, 4 anos atrás já se tornaram obsoletas pela capacidade de eficiência que as novas estão trazendo. E outras coisas que eu percebi claramente. Eu notei nessa AgriShow novos estandes de agentes financeiros do sistema de mercado de capitais, de corretoras, que obviamente são lastreadas em bolsa de valores, são lastreadas em fundos imobiliários ou de outras naturezas, que vieram para a AgriShow para financiar o setor produtivo, obviamente,
com linhas e taxas de financiamento que permita competir com os bancos tradicionais. E quem ganha com isso também é o sistema produtivo como um todo. Acho que vai ser difícil competir com o sistema cooperativista, né? Esse é mais difícil pela capacidade de compartilhar o crescimento econômico dos sistemas com seus próprios associados. Eles são redivididos, são recompartilhados com seus associados. Mas quem vai ao sistema de crédito convencional pode ser que tenha aí outras alternativas também para financiar o crescimento da agricultura brasileira. Perfeito. Prefeito, o senhor queria fazer mais alguma colocação para os nossos cooperados, produtores? O senhor fica à vontade, as câmeras são para o senhor. Bom, é só agradecer. Nós temos ainda, além de hoje, quarta-feira, mais 2 dias da AgriShow. Venham conhecer essa maravilha da dinâmica da produção da agropecuária nacional, responsável por 1/3 de toda a riqueza gerada pelo nosso país, que absorve milhões de oportunidades de emprego e que coloca o Brasil como um dos principais fornecedores de alimentos do mundo, sem tirar a capacidade de abastecer com qualidade, com oferta e com modicidade de preços o seu próprio país. E eu tenho certeza de que o Brasil vai continuar caminhando nessa direção e, mais importante, dando exemplos para o mundo de que é possível compartilhar o crescimento da agricultura, da produção agroindustrial com a sustentabilidade. O agricultor que vem aqui, o produtor que está aqui, os expositores, diferente dessa minoria que às vezes a gente vê em más notícias, levando a imagem do Brasil lá fora de uma maneira ruim, né? É uma minoria mínima, que são aqueles que cortam as árvores para vender ilegalmente a madeira, que devastam as nossas florestas, que tocam fogo nas nossas áreas verdes. Isso é um pequeno grupo. E esses precisam ser tratados com o rigor da lei. A grande maioria estão cada vez mais racionais, conscientes do seu papel de produção sustentável, com a boa prática dos recursos naturais, do uso, né, dos nossos insumos da natureza que Deus nos ofereceu de maneira tão grandiosa. E o Brasil, pela luminosidade, pela capacidade de fotossíntese, jamais vai conseguir ser superado por qualquer outro país, desde que a gente mantenha esse ritmo de curva de aprendizagem, incorporando novas tecnologias, como a gente vem fazendo, principalmente nesses últimos 30 anos. Então, a mensagem que eu deixo aqui como brasileiro é de alegria e muito respeito ao meu país, independente das disputas políticas que às vezes atrapalham até a própria normalidade do dia a dia de quem trabalha, de quem produz. Mas a democracia é assim, às vezes ela é barulhenta, às vezes ela é conturbada, mas ela precisa ser exercida, né? Mas feliz de nós que podemos ter um sistema produtivo como esse e um sistema cooperativo tão bem organizado, tão bem sofisticado, que está ajudando ao Brasil a correr ainda mais forte e mais frente ao seu desenvolvimento pleno, né, para a maioria do povo brasileiro poder desfrutar de tudo isso. Então fica aqui não só o meu agradecimento, mas o convite para quem estiver nos acompanhando e ainda não estiveram visitando a AgriShow desse ano, que venham, não percam, porque a feira está muito bonita, vai ser a maior de todas e vai ser aquela que vai realizar o maior volume de faturamento de todas as outras 27 edições. Que ótimo. Prefeito, para finalizar, eu sei que o senhor está com um lindo boné aí, com o brasão da nossa querida Ribeirão Preto, mas eu vou entregar um mimo para o senhor aí, do Cicobi, para o senhor fazer um revezamento aí também, não tomar sol. Vou vestir o chapéu aqui do Cicobi para aumentar a minha área de cobertura aqui, né? Obrigado, muito gentil da parte de vocês, fico muito feliz. Muito obrigado, prefeito Duarte Nogueira, presente aqui no nosso estúdio, e voltaremos a qualquer momento, ao vivo aqui da AgriShow, com mais informações, entrevistas e curiosidades da AgriShow 2023.